Fala galera, beleza? Eu sou o VCT, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo de arquétipos básicos do Axie Infinity e nessa aula nós vamos falar sobre a composição Planta Double Aqua ou Planta Peixe-Peixe. E o intuito desse módulo de arquétipos básicos é trazer para vocês estratégias que temporada após temporada têm se comprovado eficazes dentro do jogo, independentemente da quantidade de buffs, nerfs, atualizações da desenvolvedora do jogo. É óbvio que em uma temporada ou outra, pode ser que algumas dessas estratégias podem ficar um pouco mais fortes, um pouco mais fracas. Isso é extremamente natural em um card game ou em qualquer outro jogo em que você tem um metagame um pouco mais cíclico e um metagame em que a desenvolvedora do jogo muitas vezes tem que intervir para buscar o balanceamento do competitivo do jogo. Contudo, esses times aqui que a gente vai abordar nesse módulo são times que já há bastante tempo dentro do Axie Infinity. Se eles somem um pouquinho do mapa, eventualmente eles voltam, porque a premissa por trás dessas estratégias, o núcleo básico, o conceito desses times é muito bem fundamentado, muito bem estabelecido e pode ser utilizado com muita eficácia dentro da arena, inclusive sempre beliscando ali um top 100 na ladder, enfim, tendo bons resultados dentro do jogo. E obviamente, para você que muitas vezes não sabe por onde começar no jogo, às vezes está pensando em uma estratégia para investir inicialmente dentro do Axie Infinity, essas aqui tendem a ser boas apostas porque elas trazem um pouco mais de longevidade dentro do jogo. Elas não são estratégias que exploram algum desbalanceamento específico de alguma carta que esteja muito forte, que eventualmente, se sofrer algum balanceamento, podem cair por terra. Então, certamente, essas aqui são estratégias que vocês têm que conhecer, que vocês têm que entender, inclusive para que vocês aprendam a jogar com elas e a jogar contra elas. Fechado, pessoal? Então, bora começar. E trazendo aqui de uma forma um pouquinho mais individualizada, existem algumas características gerais que a gente pode explorar em relação a cada um dos Axies que compõem o Planta Double Aqua, e a começar pela nossa linha de frente, pelo nosso Planta, o tanque da nossa equipe, é o Axie responsável por absorver a maior quantidade de dano possível da equipe do adversário, fazendo com que os seus Aquas eles acumulem mais recurso para poder trabalhar, mas se engana aqui, pessoal, quem acha que um Axie de planta nessa composição de Planta Double Aqua, ele tem somente essa função de tancar para o time, de gerar utility para a equipe. É muito importante que esse Axie aqui, ele tenha ali minimamente 2 cartas para causar bastante dano na equipe do adversário. Mas por que isso? Principalmente se os seus Axies aquáticos, os Axies causadores de dano da sua equipe, eles são Axies mais puros, ou seja, que possuem apenas cartas da própria classe deles, da classe aquática, para causar dano na equipe adversária, você pode incorrer num problemaço se você enfrentar uma composição que possui vantagem natural de classe contra os seus Aquas. Por exemplo, composições que se utilizam de muitas plantas, Duskies ou répteis. E aí, como uma forma de você balancear isso, como uma forma de você diversificar o dano da sua equipe de certa forma, você encaixa ali no seu planta essas 2 cartas causadoras de dano para que você não tenha tanta dificuldade assim de passar por esse obstáculo inicial que tende a ser o planta do seu adversário. Então, por meio de cartas como Hot Butt, Cactus, enfim, várias cartas aí que você pode utilizar, você torna a vida dos seus Aquas um pouco mais facilitada para passar por essas barreiras iniciais das equipes do adversário que se utilizam do planta. Essas aqui são as principais características do planta nessa equipe. Tratando agora do nosso Aqua do meio, ele de certa forma complementa a utility ou a falta de utility do Axie planta da nossa equipe. Como eu falei, o Axie planta dessa composição, ele tende a ser um Axie um pouco mais causador de dano, né? Um Axie que não se preocupa tanto assim com a utilidade da equipe. E isso acontece justamente porque, na grande maioria das vezes, o Aqua do meio dessa equipe ele dispõe ali da cartinha de custo 0 Tailslap ou Nemo, que é uma carta que gera energia para sua equipe, enfim, faz a engrenagem do seu time rodar de uma forma muito mais eficaz. Além disso, como eu citei anteriormente, é um Axie que na maioria das vezes possui algum mecanismo para aumentar ainda mais o seu speed, porque é muito importante para o Double Aqua ter essa vantagem de velocidade sobre o oponente, e é um Axie que é muito versátil ali, ele pode ser construído com cartas um pouco mais defensivas ou um pouco mais agressivas. Depende um pouquinho mais da estratégia por trás do time, do momento atual no jogo, enfim. Mas de certa forma é um pouco uma preferência dos jogadores. Eu já vi diversos jogadores tendo sucesso com Axies Aqua que jogam no meio tanto agressivos quanto defensivos. É só você ter uma composição que tenha sinergia e que as cartas sejam fortes e façam sentido entre si. E para o nosso Axie da back, para o nosso Aqua que joga na posição de trás,
esse carinha aqui, na grande maioria das vezes, tem alguma carta de custo 0, ali orientando ele para aquele 1 contra 1 final contra o oponente. É muito comum no Axie Infinity que um Axie que joga nessa posição, ele tem essa carta de custo 0 para esse 1 contra 1. É um Aqua que, mais do que o Aqua do mid, ele possui algum mecanismo para gerar ainda mais speed também. Então essa é uma característica que tende a ser crucial nesse Aqua que joga atrás. Pode ser um Goldfish, pode ser um arco, pode ser o Koi, que é a carta mais utilizada, mas na maioria das vezes ele tem alguma forma de gerar esse outspeed, e ele é mais focado em causar dano. Lembram-se que eu falei que o Aqua do meio ele é um pouco mais versátil? Você pode construir ele de uma forma um pouco mais defensiva ou ofensiva? Não é a regra para esse carinha aqui. Para ele, você na grande maioria das vezes vai querer cartas com alto potencial de dano, pensando já naquele 1 contra 1. Como você vai atacar antes que o seu oponente, é importante que você consiga abatê-lo de forma eficiente, e você explora muito melhor dessa velocidade para evitar que o Axie do seu adversário consiga atacar o seu Aqua. Então, de certa forma, para esse carinha aqui, como você é mais rápido, o melhor mecanismo de defesa dele muitas vezes é abater o Axie do adversário. Então aqui a gente fecha as características básicas de cada um desses Axies individualmente, e a gente pode falar agora sobre as principais condições de vitória dessa equipe. Agora a gente vai partir para o gameplay do Planta Double Aqua, mas antes disso, eu gostaria apenas de passar por algumas características dessa estratégia, desse time, para que vocês consigam visualizar na prática, de uma forma muito mais fácil, a aplicação dessas características. E a principal condição de vitória dessa equipe aqui, na minha opinião, é o outspeed no time adversário, que nada mais é que ter mais speed que os Axies do time do seu oponente, para que você tenha prioridade nas rodadas. Você pode atacar, agir, antes que os Axies do seu oponente possam atacar e agir também. A gente sabe que a classe Aqua, o peixe, é uma classe que possui bastante speed dentro do jogo, e além disso, na maioria das vezes, tanto o Aqua do meio quanto o Aqua de trás possuem alguma carta que permitem a eles ganhar o buff de speed+, que gera aquele 20% a mais do atributo speed, do atributo de velocidade. Cartas como Koi, Arco, Goldfish, em regra, são utilizadas nesses Axies justamente para você reforçar essa característica e para que você consiga garantir que naquele 1 contra 1 ou 1 contra 2 final, você consiga agir antes que o seu oponente. E aí, por que essa característica aqui é uma condição de vitória? Porque no momento em que você tem dois Aquas atacando antes que o time do seu adversário, se você tiver recursos suficientes, você consegue abater aquele Axie antes mesmo que ele consiga agir, atacar a sua equipe em um dado round, em uma determinada rodada. E a segunda condição de vitória que eu considero extremamente relevante com o time Planta Double Aqua, ela de certa forma deriva da primeira condição, que é o outspeed no time adversário, e é o acúmulo de recursos, energia e cartas com os Aquas da sua composição. E por que essa aqui é uma condição de vitória? Porque a partir do momento em que você ataca antes dos Axies do seu adversário, você tem energia e dano suficiente para bater aquele Axie independentemente da quantidade de escudo que ele levantar, você gera uma pressão tanto real no jogo, porque você consegue de fato bater aquele Axie, quanto psicológica também. Que o seu oponente, ele muitas vezes vai ter comprado cartas com aquele Axie que está na linha de frente dele, ele vai ficar se questionando se ele deveria utilizar essas cartas e correr o risco daquele Axie ser abatido, perdendo energia e carta que foi utilizada, ou se ele simplesmente passa a rodada e deixa você tirar essa vantagem que você já gerou por meio do acúmulo desses recursos. E aqui, pessoal, por meio desse fator psicológico, muitos jogadores mais experientes de Planta Double Aqua, eles se utilizam de uma vantagem também, que é pouco usual, mas você vê com alguma frequência, que é você simplesmente passar a rodada numa situação dessas. Então você já acumulou muito recurso, você tem, sei lá, 7 de energia, muito dano, só que, antecipando a jogada do seu oponente de passar a rodada, você passa a rodada também. E aí, o que isso proporciona para você? Isso faz com que aquele Axie que seu oponente, de certa forma, entregou para você abater, ele compre ainda mais cartas, ele acumule mais recursos que você vai descartar na próxima rodada quando você abatê-lo, e no momento em que você atacar com seus dois Axies, você vai estar levantando bastante escudo também, defendendo o seu Axie que estiver na frente, o seu Axie do meio, né? O seu Aqua do meio. É certamente uma condição de vitória bastante relevante esse acúmulo de recursos, e se vocês pararem para observar, vocês vão ver que é bastante frequente jogadores experientes de Double Aqua passarem algumas rodadas, muitas vezes entregarem o planta deles para que eles consigam ter à disposição todo esse leque de opções com os dois Aquas. E a terceira condição de vitória que eu considero bacana para ressaltar aqui para vocês é, de certa forma, explorar da melhor forma possível a vida dos Axies do seu próprio time.
Mas como assim explorar a vida deles? No Axie Infinity, assim como em diversos outros card games, você tem diversos recursos dentro do jogo. Então, no Axie Infinity, principalmente, você tem cartas, energia e a vida e o corpo dos seus Axies. E o que você pode fazer muito bem com essa equipe, em virtude da quantidade de vida que tem o seu planta, e até mesmo os Aquas, que são Axies que, apesar de causadores de dano, eles tancam um pouquinho também, eles são um pouquinho parrudinhos, você consegue muitas vezes passar uma eventual rodada, você consegue deixar o seu oponente causar um pouco de dano, principalmente nos seus Aquas, para que você consiga acumular aquele recurso necessário para botar pressão no seu oponente. Independentemente da quantidade de vida que tem os seus Aquas, se ele tiver 420 de vida, ou se ele tiver 1 de vida, se você atacar antes que o seu oponente, e se você conseguir garantir que você vai abater o Axie do seu oponente quando você atacar primeiro, não importa essa quantidade de vida dele. Então, é um recurso que você tem ali à sua disposição, a vida dos seus Axies, que você pode trocar por cartas, por energia, para que você consiga explorar ainda mais esse fator de outspeed no time adversário e vir com aquele turno fatal, aquele turno letal, extraindo o máximo de valor dessa vantagem de prioridade numa rodada, garantindo uma vitória frente ao seu oponente. Na minha opinião, essas aqui são as 3 principais condições de vitória dessa equipe. Vocês podem ver que elas, de certa forma, conversam umas com as outras. Todas elas guardam um pouco de relação também com a questão do outspeed, e é por isso que, frequentemente, vocês verão Aquas que se utilizam daquelas cartas que eu mencionei anteriormente, Goldfish, Koi e Arco, para gerar aquele bônus de speed ainda por cima, porque é muito relevante para essa composição aqui você atacar primeiro e você ter o tempo da partida, como a gente costuma falar. Você ser a pessoa que está colocando pressão, e você coloca essa pressão da forma mais eficaz se você consegue acumular todos aqueles recursos que são relevantes para os seus Aquas, energia, dano, carta, para que você, em 1 ou 2 turnos, você encerre a partida batendo todos os Axies do seu oponente. Então agora, sem mais enrolação, bora partir para o gameplay. E vindo para a tela do jogo, pessoal, a primeira partida que a gente vai analisar é uma Mirror Match entre um Planta Double Aqua contra outro Planta Double Aqua. Existem algumas particularidades em relação a cada uma dessas builds. A da esquerda, do jogador da esquerda, é uma composição um pouco mais básica, um pouco mais simples do Planta Double Aqua, em que você possui o plantinho ali com o Disguise e o Carrot, bastante focado ali na geração de energia. Nem sempre é o ideal para essa composição aqui do Planta Double Aqua, porque em regra você quer um planta que tenha mais potencial de causar dano, sobretudo se os seus Aquas eles têm apenas cartas de Aqua, cartas de peixe, porque essas cartas elas causam dano reduzido a plantas, répteis e dusks dos times adversários. E como vocês podem ver, esse jogador tem um pouco dessa dificuldade. Além disso, outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o Axie de trás dele não dispõe de qualquer carta de custo zero, o que pode acabar fazendo uma diferença na partida, porém ele acaba compensando isso pelo fato de o planta dele ser um planta mais gerador de energia. Então isso aqui a gente consegue deixar passar nesse momento aqui para essa composição. Já o time da direita, ele possui uma composição um pouco mais híbrida. O planta consegue causar um pouco mais de dano por meio das cartas Hot Butt e Cactus ou Prickly Trap. Já o Axie do meio da composição do time da direita, ele dispõe de 2 cartas de Beast ou Bug para causar aquele bônus de dano a Axie de planta. A carta do Grip causa bastante dano porque possui um bônus de dano aplicado contra escudo. Já o Single Combat, desde a atualização do jogo da Season 19, ele passou a não mais ser tão interessante assim para Axies que possuem moral baixo, em virtude da atualização do cálculo de bônus de dano de acertos críticos dentro do jogo. Eu tenho uma aula em que eu falo sobre cálculo de dano, escudo S stand, e lá vai ficar um pouco mais claro para vocês por que não está mais tão interessante assim você aplicar o Ronin em um Aqua. Antigamente, antes da Season 19, um acerto crítico sempre dobrava o dano causado, independentemente do Axie, da classe, do moral dele. Hoje em dia ele causa um pouco menos de dano quando utilizado por um Aqua. E aqui o Nimo, sempre presente, fazendo seu papel. E o Axie de trás é um Aqua ali que se utiliza do Bidens, e tem outras 3 cartas de Aqua também, então uma versão um pouco mais pensada, um pouco mais adaptada para o metagame, para as melhores práticas do jogo. Contudo, não necessariamente um time melhor faz toda a diferença assim, e quando você pega uma Mirror Match de Double Aqua, na maioria das vezes é vantajoso você ser o time que utiliza Aquas mais puros, justamente porque essas cartas de Beast, Bug, o próprio Bidens, são cartas um pouco menos eficientes quando você enfrenta outros times com peixe, especialmente se o seu oponente ele tem mais speed que você por meio dos Axies dele. E o que conta geralmente nessas Mirror Matches
é a sua capacidade de gerar ainda mais outspeed no time adversário. E você pode ver que a composição da esquerda de axes mais puros possui 2 Goldfish, Swiftscape, essa cartinha Swiftscape, e além disso possui o Koi, ou seja, 3 cartas em 2 axes que permitem a ele ganhar bônus de velocidade, enquanto a composição da direita possui apenas um Koi no axe de trás, ou seja, a melhor estratégia para o jogador da esquerda é utilizar esse outspeed dos aquas dele para ganhar a partida, enquanto a melhor estratégia para o jogador da direita é tentar extrair o máximo de valor do planta dele, visto que os aquas do adversário vão ter um pouco mais de dificuldade de passar por ele por não ter aquelas cartas com bônus de dano, e obviamente tentar passar o mais rapidamente possível pelo planta do adversário para já começar a incomodar os aquas dele. Então, rodada 1, e o que você quer fazer em regra numa Mirror de Double Aqua? Primeira coisa que é fundamental é tentar extrair o máximo de valor possível do seu planta, especialmente porque ele é o principal obstáculo para os aquas da composição inimiga. Nesse caso aqui, ambos os jogadores compraram 3 cartas com os plantas, imagino que ambos irão utilizar todas essas 3 cartas, sabendo da importância de utilizar o planta nessa partida. E um ponto que eu queria ressaltar aqui para vocês é uma característica que eu já ressaltei. Ambos os plantas eles possuem a carta Vegetal Bite para roubar energia, e nesse caso aqui, em regra, se sobressai, leva vantagem o axe que ataca por último. Nesse caso aqui, é esse plantinha aqui da direita que tem esse potencial de roubar energia do time adversário. Dito isso, o que ele poderia fazer é simplesmente jogar as 3 cartas do planta, ou o que eu acho mais interessante é utilizar apenas o Vegetal Bite com o Prickly Trap, com o Cactus que está à disposição na mão dele, para ele já aproveitar esse bônus de dano do Cactus aqui, e ele salva a abóbora para turnos posteriores em que ele precisará tancar o dano dos peixes da composição adversária. Para o jogador da esquerda, entendo aqui que o melhor é também jogar com o planta dele, com as 2 cartas geradoras de energia, também preservando a abóbora para um turno em que ele pode ser um pouco mais cutucado, um pouco mais incomodado pelo time de Double Aqua. Então, turno 1, justamente a jogada que eu cantei aqui, ambos os jogadores utilizando suas cartas de dano ou de roubo de energia. Na prática, o jogador da esquerda já foi para 4 de energia, porque ele roubou um e ganhou outro. Só que ele teve um de energia roubado, então no balanço aqui de energia, vantagem para o jogador da esquerda, porém o jogador de Double Aqua da direita já conseguiu empurrar um pouquinho de dano no planta, que tende a ser um obstáculo relevante para ele. Então, se vocês observarem, o jogador à esquerda agora, com 5 de energia, ele precisa passar por 507 de vida. E sabendo da quantidade de energia do jogador da esquerda, entendo eu que a melhor jogada aqui agora no round 2, assim que ele se inicia, sabendo que o seu oponente ele vai precisar gastar minimamente 5 cartas dos aquas dele para bater o seu planta, pelo fato dele não ter cartas que possuem bônus de dano contra o seu planta, é já utilizar a abóbora aqui e tentar continuar gerando valor com esse planta aqui o máximo possível. É de fato milcar, extrair aquele recurso desse planta da melhor forma possível, porque é ele a barreira que separa os seus aquas, que tem desvantagem, dos axes aqua do seu oponente, que tem aquela vantagem de speed. Então aqui, a jogada que ele optou fazer, na minha opinião, é um erro aqui, na minha opinião, um misplay na partida, que sabendo o potencial de dano que seu oponente tem, seria muito relevante você tacar a abóbora aqui, porque se você não a utilizar e ele de fato partir para cima com tudo, com aqueles 5 de energia dele, você vai, além de perder a abóbora, você perde aquele corpo relevante ali que poderia ser muito útil para os seus aquas terem mais tempo para trabalhar. Não foi o que ele fez, ele apostou apenas no Cactus, e aqui a gente consegue ver um Double Aqua punindo um jogador em virtude desse bônus de velocidade, dessa vantagem de speed que ele possui. Então ele veio com tudo, bateu. Tivesse utilizado a abóbora, salvo se vem um crítico aqui, acho que mesmo com crítico, ele conseguiria sobreviver nessa rodada e empurrar um pouco mais de dano com o Cactus nesse plantinho aqui, que iria, em média, a uns 200 de vida nesse momento. Então a situação com certeza estaria muito mais confortável, porque o jogador adversário teria que trabalhar um pouco mais para bater aquele planta. Aqui, uma jogada também poderia ter sido dispensada. Você acabou de ver o seu oponente, que está jogando à esquerda, utilizar toda a energia dele. Então isso significa que no round 3 ele dispõe apenas de 2 de energia para utilizar, certo? Então aqui, pelo fato de o jogador da esquerda não ter se utilizado ainda de nenhuma abóbora ou cenoura, e pelo fato de ter 2 de energia, o que é insuficiente para que ele consiga bater o Axe Aqua do jogador da direita, é que eu entendo que passar a rodada aqui poderia ter sido uma jogada um pouco mais interessante. O problema
é justamente o fato de que o seu Aqua, ele perde no quesito velocidade para os Aquas do seu adversário, e se você simplesmente passar a rodada, pode ser que esse carinha aqui ele nunca mais consiga jogar. E isso aqui demonstra o quão importante era você tentar fazer o seu planta sobreviver na rodada anterior. Agora o seu Aqua fica desguarnecido, se você passar a rodada, ele vai acabar sendo abatido pelos Aquas do seu oponente, que terão 4 de energia na próxima rodada se o oponente passar a rodada, e isso faz com que você esteja sob pressão e tenha que atacar um planta que pode sim levantar aquela muralha de escudo, porque ele tem 2 pumpkins e 2 cenouras que, além de fazer ele tancar um pouco mais, vão recuperar a energia dele. Acredito que esse round 3 seja o momento em que ele esteja sendo, de certa forma, punido pelo fato dele não ter tentado proteger o planta dele um pouco mais na rodada 2. Dito isso, ele optou por atacar, era realmente um gamble, né? Uma aposta. Se ele ataca e o planta levanta escudo, ele é muito punido. Porém, se ele não ataca e o oponente dele simplesmente acumula recursos, ele também vai ser punido porque o Aqua dele vai ser abatido, como eu mencionei para vocês. Então ele resolve apostar, ele ataca. O jogador à esquerda, na minha opinião, corretamente, tenta se utilizar mais do planta dele para gerar aquele valor, para utilizar esse planta o máximo possível, que é extremamente relevante nessa matchup, e foi um sucesso essa rodada. Além dele manter o planta vivo, ele recuperou a energia utilizada pela cenoura e já empurrou um pouquinho de dano no Aqua do meio do adversário. Aqui, round 4, mais uma vez ele compra algumas cartas do planta, uma carta é de custo 0 e outra é cenoura, ou seja, como o seu oponente não tem como ignorar o planta, e, por exemplo, atacar outro Axe da sua equipe, não tem motivos para você não utilizar as 2 cartas com seu planta nessa rodada, porque você vai recuperar esse 1 de energia, a carta de custo 0, enfim, tanto faz, e você está gerando um escudo adicional que pode fazer com que o seu planta sobreviva mais um turno, ataque de novo, enfim. É extremamente bom fazer essa jogada aqui, não tem por que não utilizar. E aqui já é um momento em que você pode ver o jogador tentando capitalizar ainda mais o recurso dele de energia e cartas. Na parte de teoria, de introdução, de win conditions, né, desse arquétipo, eu menciono que uma das principais condições de vitória do planta Double Aqua é você acumular recursos, energia e carta com os seus Aquas do meio de trás, porque com aquela vantagem de velocidade, você consegue, numa rodada só, dar uma paulada e abater os Axes do seu oponente. É justamente isso que ele está fazendo aqui, ele está tentando acumular esses recursos com os Aquas, para que ele agora comece a colocar pressão axe a axe no time do adversário, e ele também está, de certa forma, se utilizando do corpinho do planta aqui, né, para fazer com que isso seja possível, para fazer com que ele consiga passar essas rodadas com toda a segurança do mundo de que ele vai voltar abatendo os axes do oponente. Então aqui, o jogador à direita consegue abater o planta sem deixar ele para last stand, mas como eu falei, o jogador à esquerda gastou 1 de energia e recuperou 1 de energia, então para ele tanto faz, tanto fez. Agora ele tem vantagem de cartas, vantagem de energia, vantagem de velocidade na rodada, só não tem 100% dessa vantagem de speed porque o oponente dele utilizou o Koi, né? Utilizou o Upstream Swing. Contudo, visto que ele acabou de gastar 2 cartas de Aqua, a chance dele ter mais cartas de dano para bater esse Axe em apenas uma rotação de cartas é extremamente improvável, ainda mais considerando que ele ainda teria 2 cópias do Binance que estão justamente na mão dele aqui nesse momento. Então é aquele momento que você pode partir para cima com tudo, você já tinha empurrado um pouquinho de dano, agora bastam umas 4 cartas para você finalizar o Aqua do adversário. É o que ele faz, ele vem para cima. E aqui, pessoal, outra questão relevante. No turno anterior, o jogador à direita optou por utilizar o Axe de trás dele, em vez de utilizar o Axe da frente. Agora é o momento em que ele acaba sendo punido, de certa forma, porque ele acabou acumulando mais cartas nesse Axe da frente que vão ser descartadas, vão ser perdidas na partida, em função dessa desvantagem de velocidade também. Então, o Axe do meio, o Aqua do meio acabou de ser abatido, tendo utilizado 4 cartas e 4 de energia, e agora, com a vantagem de speed do jogador à esquerda, fica realmente muito difícil para o jogador à nossa direita, com Aqua um pouquinho mais impuro aqui com o Binance, conseguir se virar aqui para bater os 2 Aquas do oponente. Então, analisando aqui, ele até consegue tancar bastante, porque ele utiliza o Binance, né? Ele levanta bastante escudo, mas mesmo com esse escudo, é só uma questão de tempo para o jogador da esquerda, por meio das cartas de peixe dele que causam bastante dano a outros peixes, para que ele consiga abater esse Axe que está jogando à direita, inclusive com aquele bônus de velocidade que eu havia mencionado para vocês que é tão relevante.
Essa partida aqui é mais para ilustrar para vocês, né, pessoal, o quanto é importante você não só ter uma equipe que é um pouco mais equilibrada, que está um pouco mais presente dentro do contexto do jogo, como também você saber utilizar essa equipe da melhor forma possível, saber explorar as vantagens dela, as fraquezas dela também, por que não? E aqui, pessoal, fica muito claro que em uma mirror match é muito importante você conhecer muito bem o seu time para explorar as forças dele, as vantagens que ele pode gerar e também para você reconhecer como explorar as fraquezas dessa mesma composição que está sendo utilizada pelo time adversário. O jogador da esquerda, nessa partida, ele soube utilizar o planta dele muito bem, e quando ele teve a oportunidade, mesmo tendo essa dificuldade de não ter cartas de classes diferentes, ele abateu o planta do adversário e foi certeiro nisso para garantir a vitória depois, por meio das vantagens de speed contra os arcos do oponente. Já o jogador da direita falhou em reconhecer que ele precisava manter o planta dele um pouco mais vivo nessa partida, acabou deixando ele ser abatido, isso se tornou uma bola de neve que acabou fazendo ele punir severamente nas próximas rodadas e que ele perdesse essa partida no final contra os arcos do oponente que tinham essa vantagem de speed. Então é isso, pessoal, agora vamos para o nosso segundo jogo. Segundo jogo na tela, e à nossa esquerda a gente tem um planta Double Aqua que está enfrentando nessa partida uma composição que foi sendo bastante popularizada durante a temporada 19, que é conhecida como Double Discard Bug. Consiste basicamente a estratégia em utilizar dois insetos na posição da frente e do meio que tenham o potencial de descartar bastantes cartas do oponente por meio das cartas Thunderclaw e Third Glance, ou Pinsir e Parasite, para quem está acostumado com os nomes das partes. Geralmente esses axes de insetos são pareados com um aqua atrás, mas pode jogar também com planta, um bird, enfim. São inúmeras as variações, e em regra esse axe que está atrás ele utiliza a carta Sugar Rush para se beneficiar dos bônus de dano em virtude dos dois insetos que você está utilizando na sua composição. Nesse caso aqui é a versão mais padrão que utiliza o Aqua na back. Então, analisando os times em primeiro momento, no nosso planta Double Aqua, a gente tem o planta mais basiquinho de todos, eu costumo dizer. É essa combinação aqui, um planta puro, com todas as 6 partes de planta, em que ele tem Vegetal Bite, Cactus, Abóbora e Hot Butt. Respeitando aqui aquele preceito do planta Double Aqua, de que o seu planta, ele necessariamente precisa ter algum mecanismo para causar dano no time do oponente, no time do seu adversário. Nesse caso aqui, ele possui 2 cartas de dano, que são cartas de planta, o que faz com que você consiga diversificar um pouco do dano da sua composição, em virtude de ter 2 aquas, como os demais axes da sua equipe. O Aqua do meio, ele tem o Nimo aqui, quase mandatório para essa posição. O Risky Fish e o Sinister Strike também são bastante utilizados em conjunto. A carta que foge um pouquinho à regra aqui é o Spike Throw, o Try Spikes, mas é uma carta que pode sim ser utilizada por esse Aqua do meio sem qualquer dificuldade, sem o menor problema, porque é uma carta que funciona muito bem quando você a utiliza em um Axe que joga na posição do meio. E para fechar esse time, a gente tem na back um Aqua que utiliza o do Grip, a gente tem o Koi ali, mais o Swift Escape, então bastante potencial de outspeed no adversário, e o Angry Lan para fechar. A única coisa que, na minha opinião, faltou aqui para esse Aqua foi alguma carta de custo zero, porque certamente você pode ter algum problema de gerenciamento de energia, considerando que o seu planta também não dispõe de cartas de custo zero. Então, nesse caso aqui, a recomendação seria que esse Aqua ele tivesse, enfim, alguma carta de custo zero, como o caso do Hero para a opção das costas dele, enfim, existem diversas opções que poderiam estar sendo utilizadas aqui nesse caso. E a composição do oponente dele, o Double Discard Bug, esse carinha aqui é um pouco menos usual também, ele possui o Turnip aqui para snipar um eventual pássaro, não é o caso. O Anesthetic Bait é quase mandatório para esse Axe que joga na frente, porque ele toma muito dano de Aqua e Bird, e o Blood Taste aqui na tentativa de ter um pouco mais de survivabilidade para ele. O Axe do meio já é bem mais padrão, essa aqui é a versão que vocês mais vão encontrar do Discard Bug, com 2 cartas de descarte, o Anesthetic Bait, que é muito bom, e a Sandália, inclusive para combater a Mirror Match, né? Outras composições que também se utilizam dos insetos. E na back, um Aqua, também não 100% usual. Ele tem o Nimo, que é padrão, e o Sugar Rush. Em regra, esse Axe aqui utiliza também a carta Goldfish em vez do Scarab Curse, pensando ali naquele 1 contra 1, mas aqui não é o caso, ele está utilizando essa carta para evitar a cura de um eventual Axe do oponente. E aqui, início do jogo, round 1, vamos dar uma analisada na mão dos jogadores. O Double Aqua, em regra, ele quer ter na rodada 1 cartas do planta para se utilizar dele, para extrair o máximo de valor possível com o planta, sobretudo se você está enfrentando alguma composição que tenha bastantes cartas de Buggle Beast, que tem aquele bônus de dano contra plantas. E nesse caso aqui é o que não está faltando, né? O oponente tem aqui 3,
7 cartas de bug, 8 cartas de bug e uma carta de bicho. Então, 9 de 12 cartas do seu oponente causam bônus de dano contra o seu planta. E nesse caso aqui, você vê apenas com cartas de aqua. Não há muito o que fazer para tentar preservar a saúde, a longevidade desse planta no início do jogo. Nesse caso aqui, eu entendo que a melhor opção disponível é simplesmente passar a rodada, visto que você também não tem muitas cartas de dano que não sejam de aqua, e o seu oponente, no inseto dele, ele tem um Anesthetic Bait que vai stunar o seu aqua se você atacar ele com alguma dessas cartas. Já a mão do jogador à direita, ele tem aqui poucas opções de descarte, o Axe da frente dele já veio com Anesthetic Bait, parece que ele já está até puxando para usar a carta aqui, né? Certamente ele vai utilizar a carta de descarte também, enfim. É a forma como esse Axe opera. Então, imagino que ele vai utilizar aqui 2 ou 3 cartas com o bug dele e nada mais. Então, bora começar a ver o desenrolar do jogo. Aqui, dito e feito, ele utilizou bastantes cartas. Ele optou também por utilizar uma carta com a aqua dele, sobretudo para jogar em torno da cartinha Vegetal Bite. É importante, quando o seu oponente tem o potencial de roubar energia da sua composição, você se liquidar dessa energia, você acabar com essa disponibilidade de energia para que, se ele arriscar o roubo dela, ele jogue uma carta ao vento, enfim, uma carta que tem um status muito fraco, muito ruim, que se não rouba energia, certamente é um valor perdido pelo seu oponente. Então ele vem para cima, defende o bug dele da front da melhor forma possível e já descarta uma cartinha. Então aqui, round 2, uma posição em que o Aqua ele conseguiu já acumular 2 de energia, ele foi a 5, enquanto o oponente dele gastou toda a energia que tinha disponível. E aqui ele comprou uma carta com o planta dele que já está com 200 de vida. E repito, o oponente tem diversas cartas que causam muito dano a plantas. Aqui, na minha opinião, a melhor jogada seria novamente passar a rodada. E aqui vejam que você já consegue se explorar, de certa forma, daquele recurso que tem o seu time de outspeed no adversário. Como os seus Aquas eles vão atacar primeiro, não tem tanto problema assim o seu planta ser abatido no início do jogo, visto que você com certeza vai conseguir extrair valor do seu Aqua que joga no meio aqui também, quando você tiver cartas e energia suficiente. Vamos ver o que ele fez. Novamente ele passa a rodada, dito e feito. Se você utilizasse a Hot Butt também, não teria sido suficiente para deixar esse Axe vivo. Então isso é algo muito relevante também, pessoal. Vocês têm que saber reconhecer os momentos em que você consegue ou não consegue defender um Axe seu por meio do levantamento de escudo. Nesse caso aqui, se ele tivesse, sei lá, mais umas 2 abóboras aqui, provavelmente valeria a pena utilizá-las, até porque uma vez que você fique com um pouquinho de escudo e você levantou 2 abóboras, você compra cartas adicionais na rodada. Mas não é o caso aqui, você tem apenas 50 de escudo, que vai para 55 com o bônus, o que, em regra, não vai ser o suficiente para segurar o rojão de várias cartas aqui do oponente, como o Sugar Rush, como a própria Sandália que está sendo utilizada, ou Third Glance, ou Mosquito, enfim, que são cartas que podem vir na sua direção nesse momento. Então eu gostei bastante de passar a rodada mais uma vez aqui, para, de novo, acumular 7 de energia, bastantes cartas, e começar a jogar com seus Aquas contra o seu oponente. Então, o oponente vem, descarta mais uma carta do Aqua e abate o planta. E aqui a gente vem para a rodada 3 com 7 de energia e bastantes opções para serem utilizadas. Aqui eu já entendo que vale a pena começar a jogar, especialmente considerando que o Aqua da frente ele tem o Tri-Spikes. Então, mesmo que seu oponente ele defenda o bug dele, o inseto dele, você vai no de trás, você vai no Aqua. Podem ver que ele está utilizando poucas cartas de Aqua, também a única carta que ele tem é o Reese Fish, que eu acho que foi descartado em algum momento. Mas essas cartas do Dual Blade aqui, do Sinister Strike, elas causam um dano razoável contra o bug, não tem nem vantagem nem desvantagem de classe, mas vão servir para causar um daninho, para já empurrar um dano nele, e você está defendendo o seu Aqua na medida em que você está utilizando essas cartas. Então eu gosto da jogada, não vai ser o suficiente para abater o Axe, a não ser que ele dê um crítico, mas em algum momento você tem que abater esse inseto. Dito e feito, 30 de vida. Ainda assim, pessoal, vocês podem ver que na rodada 4, em virtude do acúmulo de energia que foi gerado pelos 2 Aquas, passando a rodada, na última rodada por meio da utilização do Tail Slap, você ainda tem 2 de energia à frente do seu oponente, e ele tem um inseto que tem apenas 30 de vida, tem 3 cartas com ele, e provavelmente vai ser abatido. Então vejam que mesmo tendo cartas descartadas, mesmo passando algumas rodadas, você consegue gerar vantagem de energia e provavelmente de cartas frente ao seu oponente, justamente por estar explorando a questão da vantagem de prioridade nos turnos que vocês podem observar aqui em cima. Aqui é uma rodada em que você tem que garantir
o abatimento desse bug, preferencialmente sem a utilização de cartas de Aqua mais uma vez, porque você não viu ele utilizando a segunda cópia do Anesthetic Bait. A gente já está na rodada 4, a chance dele ter comprado essa carta é extremamente alta, e você também não viu nenhuma utilização do Turnip, que é uma carta que levanta bastante escudo. Então pode ser que esse cara aqui queira dar uma de Highlander, queira tentar sobreviver para cima da gente. Então, se ele utilizar umas 3 cartas com alto potencial de levantar escudo aqui, é possível que ele consiga não só arruinar o nosso plano de abater ele de forma eficiente, como também consiga descartar alguma carta nossa, curar um pouco de vida com o mosquito. Enfim, tem que ser utilizado uma combinação de cartas de forma bastante eficiente aqui. E aqui, olha só, eu entendo a jogada, mas eu não concordo com a jogada, sobretudo porque se o seu oponente faz a jogada que eu mencionei, ele levanta bastante escudo e ele tem a cópia do Anesthetic Bait, ok, você vai empurrar o dano do Grip aqui com bônus de dano no escudo, mas no momento em que você utilizar a cartinha do Nemo, o Tailslap, antes do Risk Fish, você vai ficar stunado e você vai errar o ataque do Risk Fish, fazendo com que esse inseto aqui ele consiga atacar, consiga colocar dano, às vezes ele consegue se curar, como eu falei. Então eu teria preferido, nessa rodada, ver aqui a utilização do Grip, mais o Spike Throw e o Nemo para finalizar. O Spike Throw é a cartinha que, se combinada com outras 2 cartas ou mais, ele faz aquele efeito de ignorar o Axe com mais escudo. E nesse caso aqui, utilizando ele em primeiro lugar com o Nemo, você bateria no Axe da frente de qualquer maneira, o que provavelmente seria o suficiente, com o do Grip mais essa carta, para você abater o bug. Foi a jogada que o jogador de Double Aqua fez, e eu tô falando um monte aqui, e essa jogada acabou dando mais certo para ele. Então, isso é um aspecto relevante também, pessoal. Tem que tomar muito cuidado nesse jogo, assim como em outros card games ou outros jogos em que existe um fator de sorte envolvido, para vocês não se basearem muito apenas pelo resultado. É importante vocês analisarem a jogada muitas vezes, e é por isso que eu falo de vez em quando analisar replays também, porque às vezes você faz a pior jogada possível, que te dá 1% de chance de vencer o jogo, mas, enfim, por sorte acaba dando certo, você ganha a partida e você acaba aprendendo que aquela seria a melhor opção, que aquela seria a melhor jogada de uma forma errada. Então é muito bom ter cuidado nessas análises, nem sempre o que é mais praticado, o que é mais vendido como certo é de fato a melhor opção, e é por isso que em diversos card games, em diversos jogos, as pessoas costumam, tempo após tempo, acabar com alguns mitos que vinham sendo construídos do que era o melhor, do que era o pior, porque as pessoas vão aprendendo de fato o que é a melhor opção o tempo todo. E o Axie Infinity é um jogo que está aí há pouco tempo, tem um cenário competitivo também há pouco tempo. Certamente muitas das boas práticas que vêm sendo utilizadas no Axie Infinity, no final vão acabar sendo reveladas como não tão boas práticas assim. Ele vem com o Nemo, vem com o Risk Fish, abate o Axie. Aqui, novamente, bastante energia. E lembra daquilo que eu falei? Quando você tem essa vantagem de speed, quando você bate antes, quando você acumula recursos, você consegue abater o Axe do seu oponente antes mesmo dele utilizar as cartas. Foi justamente o que aconteceu aqui. O jogador à direita tentou utilizar 3 cartas ali para levantar o máximo de escudo possível. Isso só resultou nele perder 3 de energia. Então, acabou não compensando. Aqui ele ganhou 2 de energia de volta. Vai descartar 2 cartas. Mas vejam que no final das contas, fazendo a matemática aqui, o jogador de Double Aqua, ele tem 8 de energia, salvo engano ele comprou mais uma, 6 ou 7 cartas, contra 5 cartas e 3 de energia do oponente. Então ele tem 5 de energia a mais e 1 ou 2 cartas a mais, e certamente eu preferiria estar na posição do jogador à esquerda, porque ele tem vantagem de speed, e os Aquas dele levam vantagem contra o Bug e o Aqua do adversário. Então foi uma vantagem incrível que foi sendo construída ao longo dessa partida. É uma matchup favorável para o Double Aqua, então não é apenas porque ele jogou super bem ou porque o oponente jogou mal. Realmente é uma posição pouco favorável começar uma partida com o Double Aqua nessa situação, mas dá para demonstrar aqui como que você consegue ir gerando valor com esse time aqui. E aqui ele vem para cima, a ideia dele é abater esse bug da melhor forma possível. Essa é a vantagem de você acumular recursos com essa composição. Então, mesmo que seu oponente ele utilize uma cópia de Anesthetic Bait, por exemplo, para stunar o seu Axe, caso você utilize uma carta de Aqua, aqui tu tá atacando 4 cartas, mais uma do outro Axe. Então, ele vai stunar você e você vai perder uma delas. Mas e as outras? O dano vai passar. Então, vamos ver aqui qual vai ser o resultado. Um bônus de dano no escudo, foi stunado. Podem ver que ele sequenciou muito bem a ordem das cartas dele. Como ele sabia que no momento em que ele atacasse o adversário dele com uma carta de Aqua, ele seria stunado,
ele joga a carta de Aqua dele que possui o menor dano logo depois, para que ele desperdice esse ataque aqui de 105 de dano em vez do ataque de 110 de dano. Então, bem jogado por ele, sequenciou corretamente as cartas, errou o ataque, acertou o outro, levou o inseto para 56 de vida, e agora ele vem com outra carta de Aqua aqui, o stun já foi aplicado no amiguinho dele, e finaliza o bug, mais uma vez, uma carta que acabou sendo inutilizada. É verdade que ele tirou também uma carta do Aqua do adversário, mas o efeito dela é justamente para isso. A carta, na prática, acabou não sendo utilizada. O bug não conseguiu atacar o meu Aqua com essa carta aqui. E aí vem o oponente com o seu Aqua, causa bastante dano. Eu não sei quanto que é o dano do POC no Aqua, vamos ver? 134 de dano, mesmo com desvantagem de classe, sendo utilizada por um Aqua. Então é um dano realmente incrível que esse bônus aqui proporciona para essa carta. E aqui, pessoal, round 5, vamos para o round 6. E lembram daquilo que eu falei no início do jogo sobre a importância do Aqua de trás ter uma carta de custo 0? Nesse caso aqui nem importou. Inclusive foi até melhor ele ter carta de custo 1, porque ele acumulou energia suficiente para agora ter um turno realmente muito forte contra o oponente dele. E utilizando essas 4 cartas aqui, ele certamente vai abater o Aqua adversário. Então a partida praticamente fechada, ele ataca com tudo, bota o Players primeiro para ter aquele bônus de dano contra a armadura do adversário, contra o escudo do adversário. E o oponente nem jogou nada. Realmente, se ele utiliza essas 3 cartas, eu acho que ele deveria ter arriscado, porque causando o eventual acerto crítico aqui, ou 2, talvez fossem necessários, ele se dava alguma chance de vencer a partida. Se ele simplesmente passa a rodada, é impossível ele ganhar, mas ok, foi uma decisão dele, provavelmente ele achou que o jogo já estava perdido, e realmente estava. Então, muito dano aqui para ele defender. E assim, um Double Aqua mais uma vez se consagrando vitorioso. E aqui, para fechar a análise dessa partida, eu atribuo essa vitória à força natural que tem o Double Aqua de constantemente estar colocando pressão no time adversário. Ambos os jogadores poderiam ter tomado algumas decisões diferentes. No final das contas, as decisões tomadas pelo jogador de Double Aqua deram um pouco mais certo. O jogador de bug não teve tanto assim o que fazer porque o draw dele, né, as cartas que ele comprou não beneficiaram ele tanto assim. Uma partida justa para os dois lados. O Double Aqua tem uma vantagem natural, é verdade, nessa matchup e conseguiu explorar essa vantagem muito bem para se consagrar vitorioso. Bora para a próxima partida? Primeiramente, vamos analisar os times. Primeira equipe aqui, o Planta. É um Planta pouco usual. As 3 primeiras cartas estão sendo bastante utilizadas. Vegetal Bite, Parasite e Ivory Chop, que permite a você comprar mais cartas. Mas a Iguana ou Scale Dart não é tão utilizado assim, mas foi a opção do nosso jogador. O Aqua do meio, ele tem ali o Tailslap, Nemo, tá quase sempre presente. Goldfish para aquele bônus de velocidade que eu mencionei. Risky Fish para a opção da boca, uma opção muito sólida, apesar do nerf. E o Parasite, ou Third Glance, que permite a você descartar mais cartas do seu oponente. Vai ter uma sinergia um pouco mais forte com o seu plantinha, né? Então tem 2 axes que permitem a você descartar cartas. E é uma carta de inseto que causa um pouco mais de dano contra plantas. Permite a você ter uma diversificação do dano um pouco maior. E o Aqua de trás, utilizando o Ranchu na cauda, que é uma carta pouco usual. Geralmente você quer o Koi nessa opção, mas em compensação, para que você gere aquele bônus de velocidade, ele está utilizando o Arco ou Acrobatic. Então é um Axe que faz basicamente a mesma coisa, ele só inverteu o papel das partes do corpo ali dessas cartas. Tem uma custo 0, que é sempre muito bom para o Aqua de trás, que é o Balão, uma carta muito boa. E o Angry Lamp para a opção da boca, também uma carta relevante. Então esse aqui é o nosso Planta Double Aqua. Ele está com uma composição de um plantinha também, bastante padrãozinho, dado o metagame atual. O Cat Tail é uma carta extremamente forte para você comprar bastante cartas, dada a prevalência, né, de cartas de inseto ou de fera no metagame atual. Ele tem um Aqua no meio que é bastante tanque, levanta bastante escudo e é bastante forte contra outros Aquas, né? Porque possui a cartinha Why So Serious, que permite ele se curar toda vez que ele ataca um Axe de Aqua. Então esse carinha aqui certamente pode ser um problema para a composição do Planta Double Aqua. E na back, ele possui um Mech extremamente forte, utiliza a combinação do Furball ou Juggling Balls com o Twin Needle, que é uma combinação que ficou extremamente forte desde a atualização do patch da Season 19 de novembro de 2021, que faz com que cada um dos 3 hits do Furball ou cada um dos 2 hits do Twin Needle, se essas cartas forem combadas em um mech, elas causem 60 de dano a um planta. Então, com 1 de energia e 2 cartas, você consegue causar até 300 de dano em um planta. Isso se você não acertar um crítico no meio desse caminho, né? Então é uma combinação extremamente forte. Ele usa o Dual Blade também, que também é uma carta de bastante dano, bastante presença. E o Dark Soup para
tentar sniper alguma coisa do oponente dele. Nesse caso aqui, o Axe mais veloz seria o Aqua de trás, que tem 55 de velocidade, frente aos 54 do Axe do meio. Esses são os dois times. Na minha opinião, uma posição bem balanceada para os dois lados. O Double Aqua, de certa forma, ele leva vantagem contra o Mech pelo fato de dar outspeed no Mech. Em compensação, a composição da direita tem esse carinha aqui, provavelmente já antecipando uma composição de planta Double Aqua, que ele colocou ali para ter um pouco mais de chance nessa matchup. Tem cartas que levantam bastante escudo, e o Ice Soul Series permite a ele se curar, eventualmente, para bater um Aqua, enquanto gera um pouquinho mais de longevidade para jogar a partida. Então, round 1, analisando as cartas dos jogadores, o Double Aqua tem algumas cartas aqui no seu planta, 2 Parasites, cartas boas para você utilizar no início do jogo. O Axe do meio dele possui um Nemo, ou Tailslap, Risky Fish, e um balão no Axe de trás. Aqui, pessoal, muita gente já sairia utilizando o Tailslap com o Risky Fish para já gerar energia. Contudo, essa cartinha, o Tailslap, é uma carta que você tem que selecionar o melhor momento de utilizar, principalmente se o seu oponente tem algum potencial de roubar a energia da sua composição. Então, vamos ver a rodada número 1. Rodada número 1, ele justamente jogou com planta. É muito importante que vocês, nas primeiras rodadas, tentem se utilizar, tentem gerar valor com planta de vocês, sobretudo se vocês vão ter que abater um planta do time adversário. Aqui ele está utilizando 2 cartas que têm bônus de dano contra plantas, descartam cartas, geram bastante escudo. Então, uma jogada bastante sólida nessa rodada 1. Dessa forma, você consegue garantir que você está o tempo todo aproveitando o corpinho do seu planta, as cartas do seu planta, até porque o seu oponente tem um mech que, como eu falei, ele consegue causar muito dano nesse cara aqui. Então, gostei muito da jogada. Vai causar bastante dano, já vai deixar um pouquinho mais fácil, já vai maciar um pouquinho esse planta para você abater nas próximas rodadas. E o oponente utilizou 2 cópias do Cattail, comprou carta em vez de descartar na prática, né? Você descartou 2, mas para cada uma que você utilizou, ele comprou 2 também. Então ele comprou 4, descartou 2, valeu a pena a utilização do Cattail. Na verdade, ele encheu um pouco mais a mão do que ele tinha antes. Aqui ele já optou por utilizar o Nemo. Essa jogada, pessoal, o Ranchu, ele aplica Chill no alvo, né? Calafrio, né? Seria a tradução. Que faz com que esse Axe ele não possa entrar em Last Stand. E com isso, com um dano ali um pouco mais calculado, um pouco mais arredondado, você consegue garantir que você vai abater esse planta. É o que o jogador tentou fazer. Aqui ele já está utilizando o Nemo porque o oponente dele, a princípio, não utilizou o Vegetal Bite, então provavelmente ele não tem. Fora isso, você descartou algumas cartas. Então, acho que está fazendo sentido você abater esse planta da forma mais eficiente possível no início desse jogo, para você já abrir o caminho para o Aqua do adversário. Então o dano aqui não foi o suficiente, e nem seria, né? Independentemente da quantidade de escudo que o jogador à direita levantou, ele teria que ter encaixado alguma outra carta para bater esse planta. O que, na minha opinião, teria valido a pena. Eu acho que valeria a pena utilizar uma outra carta de costume aqui para já abater esse planta. Mas dito isso, não foi o que aconteceu, ele descartou uma carta. Aqui ele meio que corrigindo aquele cenário, né? Ele tem que abater esse planta em algum momento, ele tá tentando fazer isso agora. Ele utiliza o Parasite. Muita gente vai se perguntar, né? Mas não seria ideal fazer a ordem inversa? Depende, tá? Aqui nesse caso ele está com um bônus de dano, então ele em regra quer utilizar a carta de maior dano. Contudo, um ponto de observação aqui. O seu oponente já utilizou diversas cartas no planta dele. Ele possui agora cartas que não possuem um potencial tão alto assim de levantar escudo. Ele muito provavelmente não vai utilizar um Scarab de forma isolada para ganhar 40 de shield, até porque ele sabe que você vai precisar de 2 cartas para bater ele. Então nesse caso aqui, eu preferiria a utilização da ordem inversa. Primeiro o Tailslap e depois o Parasite, porque você não tem como colocar o seu oponente nesse stand, visto que ele está com calafrio. Se ele não tivesse com esse debuff aqui, essa jogada estaria correta, porque dessa forma você elimina a possibilidade do Axe do seu oponente entrar em last stand. Mas como ele tem esse debuff do calafrio, do chill, ele já não pode entrar em last stand. Então a ordem inversa teria sido um pouco mais eficiente para você bater esse Axe, gerando esse recurso a mais da energia para você. Mas ok, foi uma jogada ok. Tá batendo o Axe do oponente, só deixou de ganhar 1 de energia. Aqui, pessoal, na minha opinião, o turno-chave do jogo, e ele serve para ilustrar para vocês aquilo que eu mencionei sobre a utilização, a exploração da vida dos Axes, esse gerenciamento de recursos, explorar o outspeed que você dá no seu oponente, juntar recursos com seus Aquas. Vejam que esse Axe Aqua aqui, ele tinha utilizado pouquíssimas cartas no jogo. Ele não tinha utilizado cartas no jogo, basicamente. E você sabe que aqui na rodada 4 já, a chance dele ter comprado algumas cópias do Ivory Chop,
do Why So Serious, que é extremamente forte contra a Aqua, até mesmo o Clan Slash, que causa um dano razoável e levanta bastante escudo, a chance dele ter acumulado essas cartas é bastante alta. Então, nesse sentido, adianta você com 4 de energia, enfim, utilizar 4 cartas de dano para simplesmente tirar esses 170 de escudo da frente, 180 de escudo da frente, e permitir ao seu oponente curar novamente o Axe dele, não faz sentido, né? Então, nesse caso aqui, certamente a melhor jogada era passar a rodada. Acho que faltou um pouco de leitura de jogo do jogador à nossa direita para reconhecer esse cenário e tentar salvar um pouquinho mais de recursos do Aqua dele também, mas não foi o que ele fez. Provavelmente ele se desesperou. Talvez ele não tenha contado a energia do jogador de Aqua à esquerda e por causa disso ele de fato tenha jogado em torno dessa ameaça que nem poderia existir. Então ele utilizou as 4 cartas do Aqua dele, levantou um monte de escudo, mas vai ser um escudo desprezível, uma cura desprezível, uma compra de carta inexistente, porque ele nem foi atacado. Então esse turno certamente serviu para o jogador à esquerda do Double Aqua capitalizar muito em cima do oponente dele, só por meio de um pass. E aqui ele gasta uma carta a mais e dá um overkill extremamente alto. Inclusive dá um crítico aqui, um Axe girando aqui, mas só serve para ilustrar o quanto ele exagerou na rodada dele com a utilização de recursos dele. Então, para mim, a jogada da partida. E aqui, você, mesmo com um Axe contra 2 do seu oponente, você acabou de ver ele gastando um monte de energia, um monte de cartas do Aqua dele. Você tem a vantagem de speed. E para fechar ainda por cima, você tem a cartinha do balão, o que vai fazer com que esse Aqua aqui, ele sempre erre a primeira jogada. Como você bate sempre primeiro, você consegue garantir que o balão vai vir por último, vai fazer com que ele jogue uma carta fora. Então fica numa situação um pouco mais confortável para você abater esse Aqua aqui, sem que ele consiga ficar recuperando vida e tudo mais, com essa vantagem de velocidade. Se ele passar pela frente do Aqua adversário, ele tem um mech ali, caminho livre, e com uma rotação simples de 3 a 4 cartas de Aqua, ele consegue abater esse mech sem nenhuma dificuldade. Então é isso que ele está tentando fazer, partindo para cima do Aqua. Bastante dano, bota o balão. Nesse caso, o jogador à direita nem tinha alguma carta para utilizar, não foi suficiente para bater, e ele vai partir para cima de novo, fazendo basicamente a mesma coisa que eu mencionei. Aqui ele está causando, em média, uns 300 de dano. Realmente, levantar 250 de shield não seria fácil aqui, então eu considero esse dano suficiente. E dessa forma ele consegue ainda segurar recursos valiosos para, na próxima rodada, na rodada 7, ele voltar a bater no mech. É muito importante vocês jogarem suas rodadas planejando as rodadas seguintes dentro desse jogo também. Então ele vem para cima, ele teve a leitura de que essa quantidade de armadura de escudo seria o suficiente para tancar o dano do mech. Vamos ver se ele acertou. Veio o mech. Não tem o máximo de dano possível, é verdade. 2 Twin Tails causam um dano razoável, mas não tão grande quanto seria um outro Dual Blade, por exemplo. E aqui vocês podem ver, o Twin Tail sozinho, por meio dos 2 hits, ele está causando aqui 94 de dano. O Dual Blade, eu não vi exatamente quando ele causou, mas eu acho que foi cerca de uns 150. Então, talvez, se o jogador à direita não tivesse gastado aquela segunda cópia do Dual Blade dele, do Sinister Strike dele, talvez ele tivesse dano suficiente para abater esse Aqua aqui nesse momento. E aí o Fireball, 141 de dano total, ficou com 44 de vida. E aqui é o que eu falei, pessoal, não importa a quantidade de vida que tenham seus axes, se você conseguir atacar primeiro e abater o axe do seu oponente. É justamente esse recurso aqui que você consegue ver sendo explorado agora por esse Aqua. Ele vai atacar primeiro, ele tem mais do que dano suficiente para bater esse mech, porque as cartas de água levam vantagem de classe, e é isso. Você até tira a possibilidade dele entrar em Last Stand. Então é isso, pessoal. Primeira partida para a gente analisar, para ficar claro alguns conceitos para vocês dessas win conditions, de como vocês podem perseguir, explorar essas vantagens desse arquétipo aqui que é tão conhecido.